Oi, eu sou o Dave e eu vou estar te explicando como eu fiz para evoluir todas as units da update. Menos esse cara aqui. Ele é papo para outro vídeo. Começando pelo Freeza, você vai conseguir ele no banner e você consegue o item dele no shop da Dungeon nova. Para conseguir e evoluir o Godita, você vai precisar solar a Dungeon só com o Freeza. Isso vai te dar 20% de chance de dropar o Godita. Lembrando que o Godita não dropa da Dungeon normalmente, só dessa forma, com o Freeza. Já o Broly, você vai precisar dropar o controle remoto, da Dungeon. E quando você conseguir fazer isso, você vai precisar concluir algumas missões para conseguir o item de evolve dele. A primeira dela é bem simples, você só vai precisar ter evoluído o Freeza, o Godita e o Goku. Se você já tiver os 3 evoluídos, a quest só vai skipar. A segunda é passar a nova Dungeon 10 vezes. A terceira, você vai precisar sacrificar 30 units, mas toma cuidado, porque se você fizer igual eu e não contar quantas units você tá sacrificando, acaba que você perde, porque o jogo não te avisa quando você já concluiu a quest, então fica ligado. Depois disso, você vai precisar derrotar o Freeza, o boss do Freeza 10 vezes. Eu fiz isso no ato 5 do Story Mode de Dragon Ball, eu fiquei dando replay e rapidinho eu consegui. A próxima e última missão provavelmente vai ser alguma coisa como salvar o Broly enquanto estiver de lava, alguma coisa assim. E caso você já tenha farmado bastante, você percebeu que às vezes o mapa fica de lava. O Broly aparece, solta um meteorosaço, o mapa fica de lava. Então você só precisa completar a fase quando ele fizer isso. Feito tudo isso, você vai precisar disso tudo de essência. Nossa, sair pobre, sair liso depois desse tanto de fragmento que precisa. Mas depois de tudo isso, você vai conseguir o seu Broly. Agora, você provavelmente já deve ter visto em um monte de canal do YouTube showcases do Broly, mas talvez você não tenha entendido como funciona exatamente as passivas dele. Então agora eu vou explicar cada uma das suas passivas e no final ainda vou calcular mais ou menos como é que fica o DPS dele com os críticos e etc. A primeira passiva dele faz o seguinte: se a porcentagem de chance de crítico dele passar de 100%, essa porcentagem que ultrapassou 100% vai ser convertida em dano crítico. Ou seja, se ele tiver com 110% de chance de crítico, esses 10% excedentes vai passar como dano a mais no crítico. Ela também diz que a cada wave ele vai ganhar 5% de chance de crítico, indo até 95% por essa passiva. Ela também diz que toda vez que ele acertar um crítico, ele vai remover todos os debuffs do Broly. Essa passiva também vai dar 50% de chance de crítico no placement do personagem. Só que se você der upgrade, ela vai perder esse 50%. A segunda passiva diz que toda vez que a unidade gritar, ela vai dar o terceiro ataque, que é esse aqui, esse AOE, e vai buffar o dano dela em 50%. Essa passiva tem um cooldown de 5 segundos e não pode destacar. E, quando ela dá esse ataque 3, ela inflige ruptura, que é muito bom porque agora a gente tem mais um personagem que causa ruptura. A terceira passiva do Broly fala que toda vez que ele gritar, o custo do próximo upgrade vai diminuir em 2%, indo até 30% no máximo. E toda vez que você dá um upgrade, ele vai resetar essa porcentagem de desconto. Também, se o Broly atacar e não gritar, ele vai dar o primeiro ataque, que é esse aqui, e vai buffar o dano dele em 50% por 60 segundos. Não dá pra estacar e o cooldown é de 5 segundos para essa passiva. Agora a gente vai ter a ativa dele. A ativa dele diz o seguinte: quando você ativar, ela vai aumentar em 20% a chance de crítico a cada wave, indo até 100%, de todas as unidades que tiver o elemento Unbound, ou seja, um ótimo suporte. E depois de 7 waves de você ter ativado essa ativa, o Broly vai começar a ganhar 10% de dano crítico a mais por wave. E pelo que eu testei, essa ativa dura 15 waves. Então vai pegar uns 70% a mais de dano crítico. No modo Sandbox, em que eu tava testando, eu consegui chegar a esses status. O Broly chegou a 373 mil de dano, um SPA de 8.4 segundos, um range de 58, uma chance de crítico de 185 e o crit damage em 3 vezes. Fazendo os cálculos, ele vai dar 1.436.000 por hit, já que todo hit dele vai critar. Dividindo pelo SPA, a gente vai ter 170k de DPS. Simplesmente absurdo. Eu realmente recomendo vocês pegarem porque é um ótimo suporte, ele causa ruptura e ainda aumenta em 100% a chance de crítico para todos os personagens Unbound e tem um DPS insanamente alto. Claro que tá com Monarca, mas mesmo sem Monarca, o DPS dele ainda é altíssimo.
Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, considere se inscrever e dar um like. E se tiver a opção, hype o vídeo. Eu ainda tô começando, então o feedback de vocês é muito importante. Então sinta-se livre para mandar alguma sugestão nos comentários. Valeu e tchau!